Olá, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos aqui mais uma sessão. Estou super entusiasmada com o dia de hoje, também por ter encontrado uma mensagem, uma parte da mensagem do Papa para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que foi o passado dia 21 de abril, que acho que se pode aplicar também a este projeto do Passo a Passo. E o Papa fala deste sentido da nossa peregrinação cristã, que somos peregrinos em caminho à descoberta do amor de Deus e ao mesmo tempo também à descoberta de nós próprios. Fala o Papa de uma viagem uma viagem interior, sempre estimulados pela multiplicidade das relações. Portanto, estamos à descoberta do amor de Deus, descobrimos a nós próprios e através de uma viagem interior estimulada pela multiplicidade de relações. O Papa termina dizendo que somos peregrinos porque chamados. Portanto, Deus é a lógica que o Papa muitas vezes diz, né? Deus somos capazes por termos sido chamados e não é somos chamados por sermos capazes, não é? Porque a própria chamada capacita-nos a uma vida de relação com Deus, uma vida de santidade. E o Papa fala nós cada dia estarmos a responder a essa chamada, procurarmos realizar os passos possíveis rumo a um mundo novo, onde se vive a justiça, a paz e o amor. E o Papa fala de nós como peregrinos de esperança. Eu penso que também a mensagem do passo a passo é muito esta, sermos peregrinas de esperança, porque tendemos para um futuro melhor e empenhamos-nos na sua construção ao longo do caminho, não é? Passo a passo, um dia de cada vez, com esta noção, não é? Vamos à procura do amor de Deus, conhecemos a nós próprios e estamos embrenhadas numa multiplicidade de relações que nos convidam a sermos peregrinos porque chamados e a sermos peregrinos de esperança. Fazendo uma pequena recapitulação sobre as últimas sessões que tivemos uma sessão sobre o dom da ciência, não é? O título comercial era A Luz Necessária à Inteligência de Mentes Brilhantes, não por sermos mentes que não se encontram por aí, mas porque brilhamos pela a luz do amor de Deus por cada uma de nós, não é? Este dom da ciência que capacita o nosso olhar para nós podermos descobrir a presença e a majestade do Criador em tudo o que nos acontece e nas coisas criadas. E graças a este dom nós vemos tudo o que nos rodeia, especialmente os outros, como obra de Deus. E aprendemos a encontrar na criação os sinais e as marcas de Deus, a compreender como Deus fala em todos os tempos e como fala a mim própria, pessoalmente. E com este dom o Espírito Santo move-nos a uma oração espontânea de louvor, que se traduz em ações de graças, em cânticos, em bênçãos e em salmos. E é bonito ver também aqui a diferença nas culturas. Eu estive no Rio de Janeiro na semana passada, foi uma experiência magnífica, e é bonito ver também a expressão da cultura brasileira nas próprias missas e a forma espirituosa e muito que chama muito o coração com que eles estão na própria missa e como rezam, como são os cânticos, e também vou dar um exemplo mais à frente nesta sessão. Depois tivemos uma sessão com a Anica Bragança Cid, sobre corrigir e consolar, mas como, não é? Estas obras de misericórdia, corrigir os que erram e consolar os tristes. Eu convidei a Anica por ela ser médica, por ser minha amiga, não é? Por ser médica paliativista e por ser mãe de 6 filhos e casada há 15 anos e para mim um exemplo muito inspirador. E pedi à Anica para falar na obra de misericórdia, consolar os tristes, partilhando um bocadinho da sua experiência como paliativista, e foi de facto muito inspirador ver o testemunho vivido de uma pessoa que nos contou, que olha para as pessoas nas 4 dimensões, não é? Física, psicológica, social e espiritual, e esta lógica de que nós olhamos para as pessoas e que nós não vamos para o céu sozinhos, não é? Que às vezes estamos demasiado focados nas nossas ocupações e desumanizamos o mundo porque adormecemos perante as necessidades dos outros. E a Anica falava de que o olhar e o tempo são fundamentais para compreender e acompanhar o sofrimento dos outros. E Deus fez-nos para amar e para ser amados, e também nos disse que o sofrimento maior é não ser amado. Portanto, convidou-nos a percorrer 3 passos neste consolar os outros, não é? Estar atento, consolar, ouvir com atenção e amor e acompanhar. Depois falou de muitas outras coisas, eu convido-vos a voltar a ouvir ou ouvir pela primeira vez a gravação, porque acho que vale a pena. Na segunda obra de misericórdia, corrigir os que erram, a Anica, gostei muito também da expressão, porque falou de corrigir o facto de ser uma expressão de amor,
e referiu também aquela frase de Santo Agostinho: pior és tu calando do que ele pecando, não é? Recordando-nos que é um dever cristão, é uma manifestação de amor, que se deve fazer com amor e por amor, e que Jesus não só corrigiu os fariseus, mas também corrigiu os seus amigos, corrigiu a Marta. E é importante também de nós adaptarmos a correção à pessoa. A Nica falou das 5 linguagens do amor e da forma como ela adapta as correções dos filhos à maneira de ser de cada um dos filhos. Isto para mim foi também muito inspirador, porque no fundo é falar a linguagem que aquela pessoa tem mais facilidade de compreender. Há filhos em que o toque é importante pôr a mão no joelho, outros que afastam a mão do joelho, outros que é importante falar muito, outros que é preciso falar pouco, que é necessário realmente nós nos adaptarmos ao interlocutor. E depois deixarmos-nos corrigir, não é? Ela falou desta Sara, que era uma amiga dela que partilhou com ela esta... uma palavra associada à gestão, não é? Quando a pessoa é corrigida também no mundo empresarial, são as iniciais de choque, anger, não é? Resistência e aceitação. Portanto, depois até a Anica fez a ponte para as 5 fases do luto, e eu depois fui investigar e de facto foi a relação que ela fez, não é? Por ser também um acrónimo. Mas ajuda-nos também esta lógica e esta experiência vivida destas 2 obras de misericórdia. Acho que é mesmo inspirador voltar a ouvir. Hoje temos o dom da piedade, não é? E o título que eu dei foi A Piedade e Mansidão, eis a solução. Também porque nós aprendemos com Jesus que é manso e humilde de coração. E hoje que recordamos, nós que temos mais proximidade com o Opus Dei, eu próprio por ser do Opus Dei também recordo com imenso carinho o dia de hoje, porque foi o dia da primeira comunhão de São José Maria, em que São José Maria nos conta, eu não o conheci pessoalmente, mas conta que nesse primeiro dia tem consciência de ter pedido a Deus, também pela santidade da pessoa que o preparou, do sacerdote que o preparou para a primeira comunhão, pedia a Deus para ficar dono do seu coração. E de facto, se nós também pedirmos a Deus para ficar dono do nosso coração, também temos um coração manso e humilde como o seu. E o dom da piedade ajuda-nos a isto, não é? Ajuda-nos a termos esta abordagem proativa da nossa coerência de vida, não é? Não se trata de viver à defesa, mas de contagiar a fé, de perceber, não é, como é que me deixam ser cristão, mas a única forma de viver sendo cristão é contagiando, é partilhando. É este testemunho por atração e não por imposição que nós queremos dar. Porque para poder ser cristão é preciso a pessoa estar apaixonada, não é? Diz também o Papa que quem não dá a Deus dá muito pouco. E nós queremos ser essas pessoas cristãs apaixonadas por Deus, com um coração manso e humilde, que transmitem a fé, porque a fé cresce em si, portanto o bem em si é difusivo e transmitem também pelo amor que têm dentro. Transmitimos com alegria, não é? Lia no outro dia que rir-se dos outros é sarcasmo, rir-se com os outros é amizade, rir-se de si próprio é virtude. Também para nós darmos uma visão mais profunda, às vezes, esta necessidade suprema de nós demonstrarmos o amor, a fé, recebendo rir-nos de nós mesmos, relativizando as preocupações, porque a fé confere essa capacidade de nós sairmos de nós próprios, não é? Vermos-nos de fora e a percebermos de que estamos a desanimar por nos colocarmos muitas vezes no centro, e precisarmos de contemplarmos a partir de Deus para encararmos a vida com outra perspectiva, que é adequada, que é realista, mesmo que às vezes seja mais desafiante. Temos aqui esta criança no colo, no ombro da mãe, muito neste clima de confiança, que nos recorda a confiança que havia nos encontros de Jesus com os apóstolos, não é? A ternura com que ele lhes falava, a ternura com que Jesus recordava aos apóstolos que Deus os ama muito, os amava muito e que nos ama também a nós muito, com um amor semelhante ao seu. E essas conversas de Jesus ajudam-nos realmente a aquecer o nosso coração com esta afeição de Cristo que é muito profunda, não é? E que nos ajuda a termos uma proximidade real e de coração a coração com o próprio Jesus. No outro dia lia num livro que uma criança perguntou a um sacerdote, e que poderia perguntar a qualquer uma de nós, não é? És amigo de Jesus ou só trabalhas para ele? E de facto nós podemos às vezes ser estas católicas que trabalhamos, não é? No sentido de que somos católicas, praticantes, as pessoas sabem, mas somos verdadeiramente amigas de Jesus, e este dom da piedade ajuda-nos a aproximar-nos de Deus, a sermos de facto e de coração amigas de Jesus.
e com essa confiança no amor de Deus Pai, não é? Que vai crescendo em cada uma de nós com o dom da piedade que o Espírito Santo dá quando habita na nossa alma. E vai aperfeiçoando esta virtude da piedade que se fundamenta na filiação divina, nessa consciência de nós sermos filhas prediletas de Deus, nessa consciência de sabermos que Deus nos ama pessoalmente, infinitamente, e que desperta em nós também esta necessidade de gratidão, de louvor. E esse é o sentido e o motivo mais autêntico do nosso culto e da nossa oração. E o Espírito Santo vai nos ajudando a perceber a presença de Deus e o seu amor por nós, vai-nos aquecendo o coração e vai-nos movendo naturalmente à oração e à celebração. E era aqui nesta parte que eu gostava de vos contar que nas missas a que eu fui lá no Brasil, antes da consagração, o povo invoca o Espírito Santo. É muito bonito. Antes, quando o sacerdote impõe as mãos sobre as espécies do pão e o vinho, e as pessoas ajoelham-se, o povo todo invoca o Espírito Santo. E é bonito também esta consciência, não é? De que precisamos do Espírito Santo para nos aproximarmos de Deus de uma forma mais próxima e mais total, não é? Com o coração, com os afetos, com a inteligência, com a vontade. E depois também achei muito bonito que na altura da comunhão havia uma senhora que rezava ao microfone uma oração da comunhão espiritual, para que aquelas pessoas que não estivessem preparadas para comungar pudessem dirigir a Deus uma oração de pedido para terem algum fruto espiritual, de uma comunhão que seria espiritual, porque não estavam preparadas para comungar, e que de alguma forma também as prepara para se irem confessar e para poderem receber Jesus na próxima vez que se estiverem preparadas. E são estes pequenos pormenores de devoção cristã, do povo cristão e adequadas também à cultura, que às vezes, por exemplo, eu fiquei com muito mais devoção a não me esquecer que o Espírito Santo está de uma forma especialmente presente na altura da consagração, depois de estar nestas missas no Brasil, e também esta consciência de nós irmos preparando a nossa alma e o nosso coração para recebermos Jesus na Eucaristia. E ao saborearmos esta identidade de filhos amados, ficamos com uma semente no coração que é a ternura filial, não é? Que nos faz necessitar desse diálogo com Deus e que vai informando a nossa existência inteira, não é? Jesus fica presente nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos afetos, e de alguma forma o nosso coração fica curado dessa dureza. Por isso é que está aqui um martelo a martelar no coração, porque nos ajuda a abrirmos à ternura de Deus e à ternura com Deus, também com as outras pessoas. E ficamos com tanta confiança em Deus que podemos pedir com toda a certeza que Ele nos ouve, não é? Sermos esses pedinchões também é uma manifestação de piedade. E esta confiança de que pedimos a Deus e abandonamos na sua vontade poderosa. E ao sentirmos filhos sem muitos recursos próprios, como é lógico olhar para Deus e recorrer a Ele em busca da graça, em busca da ajuda, em busca do perdão. E pedir e implorar é muito humano. Eu lembro-me quando estava à procura da imagem para este slide, pus no banco de imagens que utilizo para procurar estas imagens para o passo a passo, pus a palavra pedinchão. E apareceu-me um cão que eu achei que era uma imagem realmente ilustrativa, mas depois o que eu queria transmitir é que pedir e implorar é muito humano, portanto não podia ser um cão. E então está este miúdo amoroso que no fundo nos ilustra de que nós ao pedirmos também aceitamos os nossos limites e a nossa condição de criaturas que imploram mas confiam, não é? E todos sabemos que Deus responderá de alguma forma, nem que seja com essa confiança de que, ao pedir, nós tornamos-nos melhores pessoas, não é? Todas temos consciência de que melhoramos enquanto pessoas se rezamos e se nos abandonamos à providência de Deus. Todas nós nos recordamos de momentos em que rezamos mais, em que pedimos mais a Deus, e se calhar momentos mais difíceis da nossa vida, em que muitas vezes está associada à doença de alguém, ou à conversão de alguém, ou a alguma guerra, alguma dificuldade muito específica, em que o nosso coração está mais sensível, está mais aberto à ação de Deus na nossa alma, e de facto nós melhoramos enquanto pessoas, enquanto filhas de Deus e enquanto também pessoas queridas e amadas por Deus, que têm essa consciência do seu valor, da sua grandeza e da sua pouquidão, e que confiam em Deus porque precisam da sua ajuda. E este dom da piedade dá-nos essa frescura e essa naturalidade no relacionamento com Deus na oração, que nos ajuda a tratar Deus com essa ternura de coração.
Espírito Santo vai despertando em nós uma oração cheia de tonalidades, não é? Como a própria vida. E ficamos com essa sede de Deus, como diz no Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e esse desejo de uma união mais profunda com Ele. E nós todas podemos dizer que temos esta experiência, não é? De que ficamos mais próximas de Deus quanto mais vulneráveis nos sentimos, quanto mais dependentes nos sentimos da ação da sua misericórdia, e que no fundo temos essa consciência que somos peregrinas da esperança, vamos dando os passos que Deus nos chama a dar, também com esse testemunho que podemos dar de esperança às outras pessoas. E isso torna-nos mansos de coração, não é? Influencia o nosso relacionamento com os outros, porque temos na nossa vida do dia a dia a consciência de que nos relacionamos com tantas pessoas em que esta ternura, esta abertura genuinamente fraterna aos outros se manifesta necessariamente na mansidão. E o Espírito Santo dilata o nosso coração e torna-nos capazes de amar as outras pessoas de uma forma livre, de uma forma gratuita, e recebemos o dom imerecido da mansidão do coração de Cristo, porque transborda essas características do coração de Cristo, transbordam em nós. E a piedade impele-nos a tratar com bondade e carinho quem está ao nosso lado. Portanto, dá-nos essa paciência, não é? Torna-nos gratas, acolhedoras, pacientes, porque ao estarmos em paz com Deus, estendemos essa paz a todos os nossos outros relacionamentos. E em situações difíceis, quando estamos sob pressão, com a ajuda desta piedade, nós aprendemos a reagir sem violência, como vemos Cristo fazer, não é? E Jesus dizia, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, como recordávamos há pouco. E os mansos são os que têm domínio de si, que dão espaço às outras pessoas, que escutam, que respeitam o seu modo de viver, respeitam as pessoas nas suas necessidades, nas suas exigências, e aprendemos a escutar, a não atacar, a respeitar, não é? E aqui voltamos outra vez também à recordação da sessão da Anica, não é? Consolar os tristes, corrigir os que erram, com este coração manso e humilde, que sabe algo da misericórdia de Deus e que de facto também sente necessidade de tratar os outros com misericórdia. E aí rasga-se um sorriso na nossa alma, não é? Porque vencemos os medos, as inseguranças, o nosso espírito inquieto, impaciente, e tornamos-nos testemunhas alegres de Deus e do seu amor, também no serviço às outras pessoas, com mansidão e com esse sorriso que o Espírito Santo sempre nos dará. Portanto, também pedirmos a Deus este sorriso rasgado, genuíno, autêntico, que às vezes desarma as outras pessoas, não é? Porque as pessoas questionam-se porque é que nós somos tão felizes, e nós temos essa possibilidade de explicar. Portanto, temos essa oportunidade, isto é um trocadilho, chance to change, não é? Temos a oportunidade de mudar, porque Cristo pode mudar a nossa vida se nós nos deixamos alimentar pela sua presença, se nós o escutamos e se nós também nos deixamos imbuir do seu amor, não é? E havia muitas pessoas que se aproximavam de Jesus, queriam ouvi-lo, e o impacto da ação de Deus na sua alma era diferente de acordo com as disposições que tinham ao estar diante de Deus. E que, como tantas pessoas que deixaram que a mensagem de Cristo transformasse verdadeiramente as suas vidas, outras deixaram passar a água sobre as pedras, como se fosse sobre as pedras, sem deixar rastro. E que nós sejamos essas pessoas que se deixam transformar pelo amor de Deus, e que podemos dizer que havia uma vida antiga, antes deste nosso relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, e que agora temos uma vida nova porque nos deixamos converter diariamente com esse contacto com Jesus. E é um contacto que tem muitas variantes e muitas circunstâncias diferentes. Às vezes deixamos-nos tocar porque comungamos e deixamos que Jesus nos toque verdadeiramente na Eucaristia, outras vezes é uma oração, outras vezes é alguém que nos fala e que é Jesus que nos fala, outras vezes é uma amizade que muda a nossa vida e nos enche de entusiasmo e de alegria, outras vezes é este dom da piedade que suscita em nós a gratidão, o louvor, e nós deixamos de facto esse homem velho, essa mulher velha, que às vezes temos dentro e que não deixamos que Jesus seja o capitão da nossa barca, não é? Que seja uma continuidade nessa história de amor que já começou desde o batismo, mas que nós temos de alguma forma também nas nossas mãos. Estando nós nas mãos de Deus, podemos fazer com que a pesca milagrosa se volte a acontecer na nossa vida, na nossa alma, à nossa volta, se de facto nós estamos disponíveis para esse amor que Deus nos quer dar, para
amor que Deus também quer que nós transmitamos às outras pessoas, por essa oportunidade de sermos mansas e humildes de coração, para contagiarmos esse amor à nossa volta e deixarmos amar a Deus como Ele quer ser amado, não é? Com esse coração curado, que se deixa empapar, transformar, converter e que se dirige a Deus querendo como Ele quer ser querido, não é? Porque nós sabemos que Deus nos ama infinitamente, pessoalmente, mas que a porta do coração se abre para dentro. Portanto, nós queremos, Deus conta com a nossa vontade e conta com que nós sejamos daqueles que aceitam esta aventura que promete uma maior felicidade, não é? Que aceitam arriscar toda a vida e lançar-se nessa aventura do amor de Deus. Isso nota-se porque nós somos pessoas apaixonadas por Deus e isto não nos torna-nos diferentes, torna-nos melhores pessoas, torna-nos mais atentas às outras pessoas e torna-nos mais parecidas com Jesus Cristo, não é? E podemos dizer que houve algum momento que foi um life-changing event, não é? Com essa consciência de que a mensagem cristã não é só informativa, é performativa, não é? Vai-nos adaptando à maneira de ser de Jesus Cristo, vai-nos tornando mais parecidas com Ele, e é uma comunicação que inclui factos, que muda a nossa vida e que de alguma forma também tem como exemplo Nossa Senhora, não é? Com essa dimensão transformadora, não é? A presença de Jesus nela transformou completamente a sua vida e Nossa Senhora aderiu completamente, faça-se em mim segundo a tua vontade, e é a melhor expressão de docilidade à aventura de Deus, e se calhar que nós podemos também repetir quando as coisas nos custam mais, quando Deus passa ao nosso lado, que nos pede alguma grande ou pequena mudança e que nós às vezes podemos vacilar, podemos não compreender, podemos deixar-nos entristecer não, mas podemos desanimar porque estamos a olhar mais para baixo, mais para nós, e Deus pede-nos para olharmos mais para a frente, mais para cima, confiarmos mais na sua graça, pedirmos mais ajuda e termos este relacionamento muito personalizado com Ele, não é? E isso de facto transforma o nosso dia, podemos dizer que transforma o dia de preto e branco a um dia a cores, porque temos sempre essa necessidade de aferir as coisas com Deus, de nos dirigirmos a Deus nos pequenos momentos em que o nosso cérebro não está ou a trabalhar ou a fazer outras coisas, mas que de facto é esse olhar que transforma também tudo o que fazemos, transforma-nos a nós próprios e transforma a nossa relação com as outras pessoas, porque lhes damos um sentido mais profundo, damos o sentido destes peregrinos da esperança que estão imbuídos de uma multiplicidade de relações, mas que sabem que caminham para um crescendo de amor a Deus, também conhecendo-se a si mesmos e sabendo também o barro de que somos feitas. E com isto convidava-vos para a próxima sessão, que é com a Rina, uma amiga minha que se batizou em adulta e que tem uma história muito bonita para nos contar e que é uma pessoa para mim muito inspiradora, a quem eu pedi para falar 2 obras de misericórdia, dar bons conselhos e ensinar os ignorantes. Por isso é que está aqui pedagogicamente disruptive. Porque para mim a Rina é mesmo uma inspiração e conheci a Rina há alguns anos e tive a oportunidade também de lhe pedir para ser mentora de um projeto de formação de adolescentes e de facto pensei, a Rina é uma pessoa que sabe dar bons conselhos, que vai procurar os recursos adequados para ajudar os outros e também tem alguma experiência académica de ensinar e tem essa capacidade, não é? De descer ao nível de outras pessoas. A Rina, quando nos conhecemos, a Rina era gestora da carteira de ações do Banco Carregosa, uma pessoa muito conhecedora deste mundo financeiro e uma grande inspiração, mas também com essa vontade e essa abertura para ensinar os outros, não é? Para não guardar o conhecimento para si mesma. Portanto, achei que poderia ser assim a pessoa ideal para nos inspirar na próxima sessão e convido-vos a assistirem daqui a 15 dias a esta apresentação da Rina, esta partilha que ela aceitou fazer.